E aí, rapaziada, até que enfim deu certo, né, meu parceiro Lucas Reis, que tá aqui comigo no dia a dia. Foi difícil encontrar a data, porque no final de competição fica um pouquinho difícil pra gente, mas a gente tá aqui. Queria primeiro também agradecer ele por topar e por ser, assim, entre aspas, um padrinho pra mim na preparação de goleiros aqui na Foot Center, onde foi que eu comecei, e aprendi muito, e tô aprendendo muito com ele. Então, meu irmão, muito obrigado. Te agradeço demais, suas considerações iniciais aí pra galera. Fala galera, boa tarde para todo mundo. É uma satisfação enorme estar fazendo parte desse projeto que o Ítalo foi o pioneiro, né, de reunir aí vários treinadores de goleiros, vários profissionais excelentes, e espero que seja um conteúdo proveitoso para todo mundo que vai assistir. Tamo junto. Show. Então, para começar, para explicar aí para a galerinha que dificilmente não lhe conheça, meu amigo, você foi formado na UES, né? Começou ali na preparação de goleiros ali na escolinha do Fortaleza, não é isso? Escolinha e seleção de Seleção, né? futsal, mas não fiquei muito tempo, acho mais ou menos uns 6 meses. Tava no ideal também, né? Isso aí, no Ideal Clube como professor da escolinha, logo após eu também me inseri dentro do projeto da Guerreirinhos, tanto no futsal como no campo, e recebi o convite para fazer parte aqui do Grupo Foot Center como treinador de goleiros. Aí, para explicar também para a galera, você tá aqui nas categorias desde lá do sub-7, 8, né? Até ali o processo de transição para o Juazeiro, né, Lucas? Isso, e no Juazeiro eu também pego os goleiros do sub-13 e sub-14. Então, para começar, vamos falar aqui primeiro do tema preparador de goleiro, da importância do preparador de goleiro para um clube, para uma categoria de base e para o goleiro em si. Tem um tratamento mais lá diferenciado, só entre preparador de goleiro e os goleiros, 1, 2, 3 ali que estão ali. Né? Eu acho que o goleiro ela é uma posição muito específica, pode-se dizer que é uma posição especial e diferente dentro de todos os outros atletas. É tanto que em quase todos os clubes o goleiro ele tem um ou dois profissionais para tratar só com essa posição. É uma posição bastante específica. Então eu acho que o treinador de goleiro ele é de suma importância dentro da formação dos goleiros, desde lá de trás, como também é de suma importância até mesmo no profissional para estar dando continuidade a essa formação. Não é porque que está no profissional que ele ali não continua aprendendo ainda. E o treinador de goleiro ele é essencial nesse processo. Não só como tratando do goleiro em si, mas também do goleiro inserido dentro do jogo, integrado junto com os outros atletas de linha. Show. E no segundo tema, queria te perguntar, eu sei isso, né, mas que já estou com você aqui diretamente, mas para a galera entender como é que tu faz, como é que tu planeja teu treino, se é visando, assim, com certeza uma partida, priorizando algum gesto técnico em determinada categoria, e como que tu faz para corrigir o teu goleiro, vamos supor que ele tenha errado uma entrada, alguma coisa assim numa partida num sábado, e quando for na segunda ou na terça ali, como é que tu faz para corrigir, qual é o teu tipo de abordagem lá com ele? Primeiro em termos de planejamento, de programação de treino, você tem que saber em que contexto você está inserido. Aqui na Food Center nós somos uma escolinha, mas que pode-se dizer assim que nós conseguimos competir no nível parecido, às vezes igual, com os clubes de base. Então a gente tem que ter cuidado nessa linha muito tênue entre rendimento e formação. Tem que andar lado a lado, rendimento, formação e social. Então, assim, normalmente como é que eu programo os meus treinos aqui nas categorias em que eu estou à frente? Primeiro, eu tenho que saber o que o treinador pretende para os meninos, quanto tempo eu vou ter para utilizar os meus goleiros. Então, às vezes, por exemplo, numa semana que vai ter 3 jogos, eu vou ter ali cada dia para treinar mais ou menos 15, 20 minutos. E aí, dentro desse tempo determinado pelo treinador, que é o que comanda a comissão técnica, eu vejo o que eu vou fazer. Então, assim, normalmente, como eu divido meus treinos, se são 3 treinos na semana, em um treino eu faço ele totalmente analítico. Normalmente, o primeiro treino da semana, ele é totalmente analítico, com o objetivo de, primeiro, aprimorar e manter as técnicas que eles já sabem. E nas idades iniciais, nas idades primárias, realmente é o ensino da técnica, é um ensino de todas as técnicas básicas para que ele saiba, para que ele tenha, como é que eu posso dizer, para que ele tenha o aperfeiçoamento daquela técnica.
E no segundo treino da semana, dependendo do tempo, eu gosto de fazer um treino mais situacional. Às vezes com um aquecimento analítico, mas eu gosto de fazer quase todo ele situacional. Que aí eu gosto muito de dizer que dentro desse treino, eu completo o treino analítico, ele é completado com o treino situacional. Então vamos supor, se na segunda, no treino analítico, eu trabalhei muito com os meus goleiros a questão de queda baixa. Não, eu dei uma ênfase no treino para queda baixa. Quarta-feira, eu vou expor situações para eles, eu vou indagar problemas que eles têm que resolver utilizando a técnica que a gente treinou na segunda, que foi a técnica de queda baixa. Eu costumo muito dizer, acreditar que um treino ele completa o outro. Se você passar apenas treinos analíticos, o seu goleiro vai estar incompleto. Se você passar apenas treinos situacionais, o seu goleiro também vai estar incompleto. Porque não adianta de nada ele saber das técnicas, ele ter ali. Não, ele saber, se ele saber as técnicas, que todo goleiro tem que saber, se ele não souber em que momento usar a técnica. E também não adianta de nada ele saber em que momento usar a técnica, mas se ele não tiver aquela técnica aperfeiçoada, né? Saber como executar cada técnica. Então, normalmente, eu costumo fazer isso. E aqui na nossa metodologia de trabalho, normalmente o terceiro treino da semana, ele é sempre um treino mais integrado. Eu posso dizer que no último treino da semana, eu faço apenas o aquecimento com eles, o aquecimento bem parecido com o jogo, e os treinadores já utilizam ele. Mas quando os treinadores não utilizam, por exemplo, quando no fim de semana não tem jogo, eu costumo fazer no último treino da semana um treino que a gente chama de treino misto. Que é um treino analítico junto com um treino situacional. E é isso. Show. E para complementar até isso aí, o terceiro tema vem falando um pouquinho lá do teu planejamento, que são os goleiros inseridos em situações de ataque. Desde que seja uma bola longa, ou uma mudança de setor, uma virada de pé, entre aspas, né, que a gente chama. O que tu acredita, Luquinhas, em relação a isso? A gente sabe que antigamente dificilmente tinha treinador que queria que seu goleiro jogasse ali com os pés, né? Mas hoje em dia isso é primordial, que o goleiro tenha uma facilidade, não falo nem ambidestria em si, né? Mas que tenha uma facilidade ali de trabalhar com os pés. Bom, Ito, como eu já tinha conversado em off com você, em alguns momentos de trabalho a gente conversa, eu acho que o futebol ele evoluiu em todos os setores, em todos os âmbitos futebolísticos foram evoluídos. Mas eu acho que o que mais evoluiu, o que mais se modernizou foi o treinamento de goleiro. Não só o treinamento de goleiro, como o goleiro inserido dentro do jogo. Então, assim, eu acho que é totalmente fundamental, que é muito importante ter o goleiro inserido dentro do momento de ataque da equipe. É tanto que, posso dizer entre aspas, que virou até um pré-requisito. Cara, esse goleiro é muito bom. Mas e aí, ele sabe jogar com os pés? O goleiro virou ali a primeira parte de uma transição ofensiva. O goleiro virou o que a gente chama de desafogo, apertou, dá no goleiro. E se ele não souber jogar com o pé, se ele não tiver um bom fundamento e principalmente um bom entendimento do jogo, ele vai ficar para trás. A gente vê aí, você colocar 20 times da Série A, hoje em dia num profissional, a maioria dos goleiros eles são exigidos, além nos momentos defensivos, eles também são exigidos no momento de ataque. Então, a minha resposta sobre isso, a minha opinião é que sim, eu acho que o goleiro é muito importante dentro da fase ofensiva, mas que há uma diferença grande entre transição e organização. Uhum. Eu não acho muito interessante ter um goleiro organizando o jogo. Como assim ele organizando o jogo? Na hora da organização ofensiva, a bola está sempre no pé dele. Eu não acho muito interessante um goleiro estar armando o jogo. Mas, em contrapartida, eu acho ele uma peça fundamental na parte de transição. Na transição ofensiva, quando você ou tá ali e você tá ligando no contra-ataque, ou quando o time adversário pressionou e tocou no goleiro, ele é o primeiro momento da transição. Então eu acho ele nessa função do jogo, nessa parte do jogo, é cada vez mais fundamental. Você pegar estatísticas de vários campeonatos, tanto de base como campeonatos adultos, vocês vão ver aí vários gols de contra-ataque com o primeiro passo sendo uma quebrada do goleiro, ou uma transição do goleiro, o goleiro mudando a bola de corredor, mudando a bola de setor, às vezes mudando a bola de corredor e de setor ao mesmo tempo, achando o atacante no espaço vazio.
achando um volante, achando o meio campo entre linhas. Então eu acho muito importante se essas ações do goleiro elas forem curtas e intensas. Entendi. Ou seja, o time apertou, tocou no goleiro, ele achou alguém. E é uma transição, ela é diferente de um chutão. Aham. Ele tá dando um lançamento orientado. Às vezes nem precisa ser um lançamento longo, pode ser um lançamento curto. Que a partir do momento que o seu time é pressionado e o seu goleiro consegue quebrar uma linha, mesmo que seja a primeira linha, já vai abrir um espaço para o seu time. Aham. Então, no jogo ofensivo, eu acho o goleiro muito importante na transição, como o primeiro momento da transição ofensiva. Para complementar um pouquinho isso, né? O quarto tema vem justamente sobre esses momentos assim, de espaço, de tempo, enfim, para ser bem direto. O que tu acredita, Luquinhas, que o goleiro deve vivenciar desde lá do seu momento que decide ser goleiro, vamos supor ali com 8, 9 anos, se acha viável ele treinar futsal, fut7, futebol de campo, futebol de 11, né? Se acha viável ele vivenciar outros esportes para aprimorar, desenvolver algumas coordenações motoras que alguns esportes são mais diretas, né? Enfim, o que tu acredita em relação a isso? É bom, vamos. Em termos da formação do goleiro e da questão de ele estar inserido em outras modalidades esportivas, né? Respondendo à primeira pergunta, na formação do goleiro, eu acho muito importante que a cada faixa etária seja respeitados os objetivos. Vamos supor, a primeira coisa que uma criança tem que saber quando ela for goleiro. Hoje eu decidi que eu quero ser goleiro. A primeira coisa que o treinador de goleiros ele vai ter que fazer é deixar bem claro para a criança qual é a função principal dela. A função principal do goleiro é, e nunca vai deixar de ser, proteger o gol. Uhum. Se não for isso, tá errado. Sempre a principal função do goleiro vai ser defender as traves. Claro que nós vamos ter aí, a gente pode dizer que outras funções antagonistas, secundárias, mas sempre a função protagonista vai ser de o goleiro proteger a trave. E na formação nós temos que respeitar cada faixa etária. Por exemplo, no sub-8 da vida, você vai ter que ensinar assim os seus goleiros todas as técnicas, você vai ter que dizer para ele quais são os objetivos, mas você não pode esquecer que ele tem 8 anos. E mesmo que seja num clube de base, mesmo que seja numa escola, onde for, o treino ele tem que ser no mínimo divertido. Porque nós estamos falando de uma faixa etária de 8 anos. Então eu acho que dentro da formação do treinador de goleiro, na formação a cada ano, a cada momento, você primeiro tem que saber respeitar o limite do seu goleiro, você tem que ter entendimento de diferentes faixas etárias, de diferentes tipos de personalidade, e saber em que momento vai abordar, saber em que momento você vai confortar, e saber em que momento você vai fazer qual tipo de treinamento. Em relação aos goleiros jogarem outras modalidades, eu acho que dentro da formação não só do atleta, mas da formação do cidadão, é importante que ele vivencie isso em outros esportes, desde que não atrapalhe o seu objetivo principal. Se o meu objetivo principal é treinar campo, é jogar um fut-11, por que eu vou treinar com a mesma, pode dizer assim, com a mesma assiduidade outra modalidade? Mas claro que toda modalidade ela pode te trazer ali alguns benefícios que você pode usar. Por exemplo, um goleiro de futsal, quais são algumas características que um goleiro de futsal tem que ter? A sua via anaeróbica alática, que ele vai ali ter ações curtas e intensas no futsal, até mais do que o campo. A questão também do enfrentamento e da tomada de decisão, que ela vai ter que ser mais rápida. Vai ter que ter um entendimento maior do jogo. Vai ter que saber aí a mudança de regras. Então pode ser que algumas dessas valências elas podem ser úteis para ele dentro de um treinamento de fut-11. Como também pode ser que não seja. Vai muito também aí da individualidade biológica de cada um. Vai muito de saber, como é que eu posso dizer aqui agora? Ter o discernimento para separar e assimilar ao mesmo tempo a diferença das modalidades. Mas eu acho válido a experiência em outros esportes, desde que não atrapalhe, primeiro, o rendimento, segundo, o entendimento, e terceiro, que não atrapalhe os objetivos no seu foco principal. Entendi. Então, se você é goleiro de futsal, dando exemplo de futsal, e você quer treinar no campo,
tudo bem, mas desde que não atrapalhe o seu foco principal, que é o futsal. Do mesmo jeito um goleiro de campo. Ah, eu sou goleiro de campo e quero também jogar futsal. Mas será que vai te ajudar em alguma coisa? Será que vai trabalhar? Vai muito da individualidade biológica, como eu falei. Aham. Mas creio eu que pode sim trazer alguns benefícios para dentro não só da sua personalidade dentro do esporte, do seu perfil de goleiro. Entendi. Entendeu? Show. Aí, assim, Luquinhas, só mais uma dúvida até minha e pode ser que surja também da galera. Qual o momento, extremamente pessoal essa pergunta tua, o que tu acredita? Qual o momento que o goleiro deve passar ali por uma transição de um fut 7 pro futebol de 11 ali? Qual o momento que tu acha que ele já deve começar a treinar em uma trave maior, em um espaço maior, enfim? Bom, eu acho que o momento ideal é ali na faixa etária entre 11 e 13 anos, mas que não pode passar dos 13. Entendi. Então ali eu estou colocando mais ou menos entre 11 e 13 anos, em algum momento desses 2 anos, ele vai ter que começar a vivenciar de forma mais específica, de uma forma mais objetiva o Fut 11. Sei. Porque são algumas adaptações que têm que ser feitas e eu creio que nessa idade nós estamos falando de crianças se tornando pré-adolescentes e hoje com a evolução, com a maturação mais precoce dos meninos, às vezes temos os meninos de 13 anos já com traços físicos e psicológicos e cognitivos de adolescentes. Então eu acho que essa transição ela tem que ser feita entre 11 e 13 anos, mas que é muito importante que não passe dos 13 anos, entendeu? Entendi. Nós temos aqui vários exemplos de atletas nossos que ainda treinam no Fut 7, mas que hoje já treinam de forma principal no Fut 11. Uhum. Então eles meio que pegam ali a primeira noção de espaço, tanto de trave, como de área, como de entendimento mesmo de jogo, a questão de quantidade de jogadores dentro do campo, dentro do Fut 7. Depois que ele tem esse entendimento, nós vamos ali possamos dizer que estímulos maiores, tanto os físicos de treino, porque a trave vai ser maior, a área que ele vai proteger vai ser maior, como também estímulos táticos e estímulos pensativos. Então, ao invés de ter 6 no time dele, você vai inserir aí mais 4. Ao invés de no outro time ele ter que se preocupar com 6 no momento de defesa, ele vai ter que se preocupar com 10. Então, eu acho que tudo é um processo de evolução, respeitando cada faixa etária e também não deixando que fique um processo, podemos dizer assim, que ele estagne. É sempre importante que a cada treino ou a cada ciclo de treino você estimule de uma forma mais dificultosa, ou seja, que seja cada vez... É como se fosse um jogo de videogame pulando por fase. Cada fase ela tem que ser um pouco mais dificultosa do que a primeira, para que aí você possa ter um bom processo de formação dentro de cada atleta. Show de bola. E um penúltimo tema, a gente trabalha muito isso aqui na Fut Center, você abriu portas para mim em relação a isso, então eu queria te perguntar e queria que você explicasse um pouquinho para a galera a importância da tecnologia no nosso treino, né? No nosso treino e nas nossas partidas, na nossa preparação de modo geral. Tipo, a gente colocar uma câmerazinha aqui, às vezes, como a gente faz aqui na Fut Center, num treino, para a gente depois chegar para o goleiro e mostrar imagens, colocar numa partida, num jogo oficial, tipo, valendo, a gente chegar para ele e comentar, não só os pontos a melhorar, mas assim, qualidades, coisas que eles fizeram boas, né? Que a gente conseguiram passar isso do treino para o jogo. Então fala um pouquinho, Lucas, do que tu acredita em relação à tecnologia no nosso dia a dia. Assim, tô falando antes do futebol, até de um contexto geral. Se você me disser hoje algum meio em que a tecnologia não vai estar presente, você vai ter que pensar muito para me falar. Então nós vivemos a era da tecnologia. Em quase tudo a tecnologia está presente. Hoje em dia, até mesmo para você pagar uma conta, você não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de cartão. Faz quase tudo pelo celular. Então, por que não também inserir a tecnologia dentro do futebol? Por que nós não podemos usar isso ao nosso favor? É claro que também tem seus pontos negativos. A gente sabe que, infelizmente, até uma crítica, hoje a gente tem muito atleta que se preocupa mais com a foto, com a exposição numa rede social, do que até mesmo com o seu rendimento, que até mesmo com o seu resultado.
mas nós também podemos usar isso para nosso favor. Eu sou muito de uma linha de pensamento que primeiro ali nós temos que analisar o que a gente tem que fazer e dentro da análise identificar, depois executar, revisar e continuar repetindo. Então eu acho que a tecnologia ela é muito importante. Primeiro na análise, é muito mais fácil você analisar, você parar para corrigir quando você pode repetir. E a tecnologia de uma câmera, de um celular, ela pode te dar isso. Entendi. Você filmou um treino, às vezes a gente tá batendo na bola, olha pra bola, na hora que a gente bate um goleiro faz um salto. E sei lá, em algum momento na hora passa despercebido uma cruzada de perna que foi errada, uma passada a menos ou uma passada a mais. Com o recurso da tecnologia, tu pode pausar aquele vídeo, tu pode analisar aquele vídeo, tu pode pôr ele numa velocidade maior, tu pode pôr ele numa velocidade menor. Então eu acho que a tecnologia hoje ela é imprescindível. E quem não usa vai ficar para trás. Isso é fato. Quem não usa a tecnologia, querendo ou não, vai ficar para trás. Então é como eu disse, a tecnologia hoje ela é um fator muito importante que eu acho principalmente na análise e na correção. Eu chegar para um goleiro meu e falar, olha, no jogo você errou isso, isso e isso. Vamos treinar para corrigir. Ele vai assimilar, mas se tu chega com uma imagem, se tu manda para ele, sei lá, no WhatsApp dele, ou se tu pega o teu notebook e aí, vem aqui, olha, tu errou isso e isso, por quê? Porque essa bola, tu poderia vir um pouquinho mais na frente, tá aqui a imagem te mostrando tudo, aí tu pode reproduzir para ele de uma forma mais lenta, de uma forma mais rápida, tu pode fazer alguns cortes. Então eu acho que a tecnologia ela é um fator fundamental dentro da formação, na análise, na revisão e até mesmo como a gente pode, os atletas chamam aí no DVD, né? Hoje em dia, a primeira coisa que quando indica um atleta cadê os lances dele? Como que iam filmar esses lances sem a tecnologia? A gente também, o jogo tá melhor, tá entre aspas mais justo, né? O pessoal diz, o futebol é uma modalidade muito injusta. Mas a gente já vê aí no profissional, que logo, logo, se Deus quiser, vai chegar na base, a questão do VAR, a questão de linhas de impedimento. Então a tecnologia, ela anda lado a lado ali com o futebol. Creio eu, na minha opinião, que anda muito mais como um parceiro do que como um vilão. Show de bola. E para terminar, Luquinhas, né, eu trato como um sexto tema, mas não é. Queria só que você passasse aí para a galera, nossos goleiros, que com certeza seus também estão assistindo, acompanhando o seu trabalho, outras pessoas também. Então, eu queria que você desse uma dica aí para os goleiros. Postura em treino, em jogo, o que fazer depois do treino. A gente sempre comenta, eu e você aqui, e queria até passar esse comentário aqui para a galera, que de 24 horas do dia, o goleiro passa com a gente por dia 1 hora e meia, 2 horas, né? As outras horas é tudo longe da gente e que são as horas mais importantes, né? Porque se ele passa o dia com um sono ruim, uma alimentação ruim, quando chega pra gente pra treinar, não vai dar o máximo dele, né? Então queria que você passasse aí pra galera dicas pros goleiros, independente da idade, todo o seu conhecimento aí que você já teve, você já foi goleiro, ainda é goleiro, e queria que você falasse aí pra galera. Bom, pode ser até um pouco polêmico o que eu vou falar aqui agora, mas na verdade a primeira dica que eu queria passar não era para os goleiros em si, até porque eu vou dar meu exemplo, eu trabalho com meninos até no máximo 14 anos, que são meninos dependentes dos pais. Então eu acho que antes de mais nada, a primeira dica que eu queria passar era para os pais. Respeitem os limites dos seus filhos, respeitem os processos do seu filho e principalmente respeitem os professores e os treinadores. Os treinadores não estão lá à toa. Torça pelos seus filhos, mas deixem que os treinadores dão as orientações e dizem o que é o certo a se fazer. A gente tem aí vários estudos que comprovam isso, que uma criança de 8, 9 anos, quando ela é muito pressionada por resultado, no máximo com 14, 15 ela está largando o futebol. Então o primeiro recado que eu queria deixar era isso, cobrem sim dos seus filhos, mas dentro do limite. Não percam os seus filhos em busca de resultado. Lembrem que dentro de uma base, o principal não é o resultado, é a formação. O resultado ele vem de forma natural. Nós não podemos acelerar nenhum processo. O processo ele é feito de forma contínua.
E para os goleiros, os meus, principalmente que estão assistindo, o que eu posso falar é que treinem, nunca saiam de casa para dar 50% no treino. Como o Ítalo aqui falou, são apenas 2 horas e meia no dia no máximo. Então treinem, deem o máximo de vocês dentro do treinamento. Lembrem que a todo momento de concentração, a todo momento de esforço, ele é importante para a sua evolução. A evolução ela não vai acontecer da noite para o dia. Ela é um processo de formação que muitas vezes é lento e só vai melhorar treinando. E que também o treino ele não está ligado só aqui no campo. Aqui é o treino prático, aqui é o treino de técnica, aqui é o treino de tomada de decisão, aqui é o treino de situação de jogo. Mas eu posso dizer assim, aqui é o treino, mas a preparação ela é durante todo o seu dia. Então, se você quer viver disso, se você quer ter o futebol como a sua principal fonte de vida, você quer respirar o futebol, assim como tudo na vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que fazer renúncias, mas que lá na frente vão valer a pena. Então não adianta de nada você dar o máximo no treino, se quando chegar em casa você não descansar. Não adianta de nada você dar o máximo no treino, você ser um ótimo atleta, se você não for um bom filho, se você não for uma boa pessoa. É o que eu falo muito para os meninos aqui, antes de um bom goleiro eu quero um bom cidadão. Então não adianta de nada você treinar aqui, sair daqui exausto do campo, quando chegar em casa a sua alimentação for totalmente contrária do que você está fazendo dentro do treino, você está perdendo tempo. Então treinem e além de treinar, se preparem psicologicamente, se preparem fisicamente e se preparem socialmente para buscar o objetivo que cada um tem. Beleza? Show de bola. E para terminar, Luquinhas, todo mundo tá fazendo e não é o momento de resenha agora, mas queria que você rapidamente colocasse um top 3 goleiros seus. Eu devo imaginar já quem tá aí, mas fala aí pra galera um top 3 goleiro de tudo, todos os tempos, tá? Começando da posição 3, aí indo pra 2 e depois pro seu top 1 lá. Não meu, né? De goleiros profissionais, é isso? Goleiros de todos os tempos. Isso, né? Mas tipo assim, opinião tua, quem tu acha que são os 3 melhores goleiros da história, né? Entendeu? Tá. Hoje, antigamente, começa aí pela posição 3. Eita, pegou de preparo aí, calma aí. Bom, é uma pergunta bem difícil, né? E ela é uma pergunta muito subjetiva. O que eu posso dizer pode ser muito diferente do que outros vão falar. Mas assim, vamos começar. Em terceiro lugar, eu acho que o Tafarel, eu era muito novo, né? Sou novinho ainda, mas então não pude acompanhar a carreira dele, assim, vivenciar, mas pelo que a gente pesquisa e até mesmo pelo que eu vi em Copa, eu que sou uma pessoa muito patriota, porque eu vi em vídeos de Copa, até hoje às vezes eu assisto algumas partidas de 94, eu vou colocar o Tafarel como um terceiro lugar, pelo estilo de goleiro que ele era, e que seria o estilo de goleiro que eu gosto. Ele não era um goleiro muito espalhafatoso, e sempre demonstrava uma segurança muito grande. Eu tô botando ele em terceiro lugar pelo que eu vi ele fazer pela seleção e pela história. Pra ser bem sincero, eu não acompanhei muito, não sei muito como foi a carreira dele no clube, mas eu vou colocar ele aí em terceiro lugar. Foi finalista de 2 Copas seguidas, e nas 2 sendo protagonistas, um grande pegador de pênalti, hoje em dia um grande treinador de goleiros. Você vê, se vocês puderem acompanhar os treinos do Tafarel, são treinos bem simples, mas bem objetivos e são treinos bem eficientes. Em segundo lugar, eu vou colocar o Manuel Neuer, porque eu acho que para mim tinha um pensamento de goleiro antes do Manuel Neuer e tinha um pensamento de goleiro e tem um pensamento de goleiro após o Manuel Neuer. Eu posso dizer que não sei se foi o pioneiro, mas foi o que deu mais destaque, essa questão do goleiro inserido dentro da transição, dentro de todas as fases do jogo, tanto na transição ofensiva, como na organização ofensiva, na transição defensiva, na organização defensiva. Então eu vou colocar o Neuer aí em segundo lugar, até porque é um goleiro multicampeão, que você pode ver em muitos momentos ele usa técnicas que normalmente a gente não usa aqui no Brasil, como você vai ver defesas de antebraço, defesa colocando o joelho no chão, mas eu acho ele um goleiro muito eficiente. Ele é um goleiro que em 90% das vezes que ele é exigido, ele resolve o problema. Entendi. Mesmo que muitas vezes a forma que ele resolva não seja as técnicas que nós utilizamos muito aqui no Brasil.
Mas ele resolve, eu posso aqui dar o exemplo de uma final de Copa do Mundo, onde ele fez 3 defesas de Champions League, onde ele fez 3 defesas cara a cara, fazendo um X, que é até um fundamento que utilizava-se mais no handball. Então eu acho que o Neuer, por ele ser, pode dizer assim, uma revolução da posição, eu coloco ele em segundo lugar. Entendi. Só não o coloco à frente do Buffon, porque para mim o Buffon, ele é o melhor de todos os tempos por um simples motivo, pela constância. Buffon tá aí desde o Super Nintendo até o Play 4, se duvidar o Play 5, atuando e sempre Bem, né? com as habilidades dele, né? Com aquela numeraçãozinha dele lá em cima. Pra quem é um pouquinho mais velho e tá assistindo, deve ter jogado com o Buffon no Nintendo, deve ter jogado com o Buffon no Play 1, no Play 2, no Play 3 e no Play 4. Então é um cara que ganhou quase tudo e que sempre onde foi, foi ídolo. Teve o respeito de todos e sem contar nas brilhantes atuações e nas várias defesas que ele fez, que todo mundo dizia ali que eram defesas impossíveis. Então esse é meu top 3. Show, Luquinhas. Obrigado, meu irmão. Valeu, tamo junto. Valeu.